33 anos. Você tem uma profissão? Agora eu sou aposentada. Eu tive várias profissões, a última delas foi, eu tive um consultório de psicanálise e terapias alternativas, que eu trabalhava, na Sim. verdade, Ah, como eu me lembro. amparador. Eu me lembro. Na Ok. verdade, desculpe, só um minutinho, quem fazia o Aham. trabalho não era eu, eram os amparadores. Ah, eles só faziam, assim, terapia de vidas passadas, eu Ok. tinha que calar a boca. Ok. Agora uma coisa. Você, que idioma você fala? Que lugar da Suíça que você iria? Provavelmente Zurique. Olha, eu aprendi Zurique. Hochdeutsch, eu estudei muito tempo Hochdeutsch, mas quando eu morei lá, eu não conseguia mais falar nada, entendeu? Misturou tudo com aquele Uhum. Schweizerdeutsch. Eu entendo, mas eu não falo Schweizerdeutsch porque eu não quero, sabe, me Sim. enrolar demais. Bom, se Ainda você for falo morar, Hochdeutsch. se você for morar em Zurique, você tem que abrir o seu coração para falar como eles falam. Não, O, eu sei, eu sei. né, o Hochdeutsch vai lhe ajudar muito, porque é a base do escrito, mas a fala tem que ser. Eu estou fazendo esse tipo de pergunta porque você tocou num ponto que é muito importante, que você tem receio, né, de vir embora e começar tudo de novo, né? Uhum. Se você é aposentado, eu estou falando francamente, porque eu Não, acho que eu entendo. é muito importante que a gente, por causa das experiências que a gente faz na Europa, que a gente realmente fale bem francamente. É, você tem uma renda que você possa se manter mensalmente? Lá não, mas nesse ano agora, eu vou, como eu trabalhei lá e paguei meus impostos direitinho, eu vou Uhum. começar a receber a minha aposentadoria suíça. E aí eu posso receber lá. Ok. Olha, para mim é o seguinte, a gente teria que separar as coisas, Silvia. É, se você tem a possibilidade de se manter financeiramente, mesmo que seja assim de uma maneira modesta, Sim, simples, certo? Então, você já está com 60% das dificuldades já estão sim, resolvidas, né? encaminhadas. Certo? Se a sua filha já foi para a Suíça ou está indo, também ela tem condições, talvez, de lhe ajudar a arrumar alguma coisa para morar, porque, quer dizer, você não vai chegar assim de mão vazia. Agora, com 63 anos, é, realmente é mais, digamos assim, não é que é mais difícil, é um desafio maior chegar num lugar. Eu conheço pessoas jovens que têm uma dificuldade muito grande de ir para um outro país e se adaptar. Agora, como você já tem muitas experiências, você pode voltar isso para você mesma e classificar as coisas, né? A parte financeira, a parte do que você tem medo, certo? E realmente, por que eu falei assim? A Flávia falou do Marcelo e da Nájila. Tudo bem, eu acho que antes de a gente chegar nesse ponto, que tem contato com não sei quem e não sei lá o que pode fazer, a gente tem que ver as bases da gente, para a gente não ficar decepcionada. E a gente tem que também saber, se você já morou na Suíça, você sabe muito bem, quer dizer, vai depender somente de você. Você é que vai ter que ir procurar os outros, você é que vai ter que dar para os outros. Se você tem alguma carência muito grande, aí eu lhe digo, vai ter que cuidar primeiro da sua carência. Estou falando com a maior franqueza, sem ver seu Sim, rosto, claro, agradeço. mas com amor e carinho, porque eu conheço um pouco da vida aqui, pelo menos na Suíça, na Europa, na Alemanha um pouco melhor, na Suíça mais assim, a gente vê os acontecimentos e tudo. Eu não acho agora que seja uma coisa impossível, porque você me parece que tem uma abertura consciencial muito grande, lê, se você já trabalhou com outras pessoas nesse tipo de coisa, então você já tem como se diz assim, um depósito de vivência bastante grande. Agora seria usar para você. Eu estou com 65 anos e eu acho excelente morar aqui nessa idade. Eu posso morar sozinha, eu posso passear sozinha, eu posso ir no cinema sozinha, eu posso viajar sozinha. Eu não
pode acontecer alguma coisa, mas não é uma coisa assim que acontece todo dia, que você tem que ter medo. Não, eu sei, Marisa, eu agradeço. Eu só vou colocar uma coisa que eu acho assim importante, né? Eu Sim. morei na Europa há muitos anos, eu falo os 3 idiomas da Suíça. Eu mudo da conversa, no meio da frase, eu mudo para francês, para italiano. Para mim não tem o menor problema a parte de comunicação. Agora, o tempo que eu morei lá, eu sentia assim muito preconceito, né? Embora eu tivesse a nacionalidade, embora eu tivesse ótimos empregos, alguns amigos, eu me sentia muito assim deixada de lado. E nas TENEPs, o meu operador já me falou várias vezes: não se preocupe, vai ser tudo ajeitado, mas é esse autoassédio meu que está me deixando maluca. E já me falaram assim também: desculpe, só um minutinho. O meu trabalho daqui para frente, assim, nessa nova fase, é trabalhar, como eu tenho assim um certo grau de universalismo, é trabalhar ensinando, trabalhar ajudando. E eu sinceramente, eu não tenho coragem de pegar, largar tudo e sair, entendeu? Eu preferia fazer isso aqui, na internet, via qualquer coisa, porque tem hora assim que eu não aguento aquele pessoal com aquela cabeça deles lá. Desculpe a sinceridade. Oi, o seu áudio está cortado, Marisa. Você tá ela está falando de quem? Silvia, está falando de quem agora essa cabeça? Não aguenta essa cabeça de quem? São extremamente materialistas, te colocam para baixo, como se eles fossem assim os reis e você é um lixo. Halt. Então, para um minutinho. Olha, vou contar uma coisa para você. O que me curou disto há muitos, muitos anos foi o dia que eu peguei e falei assim: eu estou... Tem algumas pessoas que são muito simpáticas comigo, aí com elas eu fico falando mal daquele que não é. Aí naquele dia eu mudei, falei, aquele que não for simpático comigo, ou que aconteceu alguma coisa, eu falar diretamente com ele, e com os outros que são simpáticos comigo, eu vou cultivar. Bem, esse foi um ponto. O segundo foi o seguinte, eu falei: Marisa, não tá bom aqui? Então vai embora. Ninguém está estendendo nenhum tapete vermelho para você ficar aqui. Você é que tem que ter a resistência dentro de você. Não, com certeza. A Flávia está indo para Portugal. Flávia, não vai ser tudo muito fácil, não, nem espere. Porque os portugueses estão tendo muitos problemas. Na Suíça, a mesma coisa. Na Alemanha, a mesma coisa. Sabe o problema, Marisa, que eu sinto lá? Eles são muito, como é que eu vou dizer, hochnäsig. Nariz empinado. E daí? Então, fique no Brasil. Eu não sei, eu estou meio assim, confusa. Não, olha, você está vendo? Eu estou pedindo ajuda do meu amparador, porque eu falo assim, para aquele lugar, passar o que eu já passei com aquele pessoal, eu não faço. Eu prefiro ficar aqui e fazer qualquer coisa aqui. Então fica, Silvia. Então fica. Tem um verbete que se chama pré-análise. Sim, Marisa, eu sei, mas lá você sabe a necessidade que eles têm nesses lugares, entendeu? Na Alemanha também. Tá começando. Sim, mas agora. Só bota banca quem tem estofa. Primeiro, você tem que reservar, deixa eu interferir, porque nós estamos começando nossos estudos, né? Sim. É importante esse preâmbulo, a gente colocar um pouquinho das nossas vidas também, né? Para fazer um acolhimento entre nós, porque faz parte, né? Nós estamos aqui. Gente, desculpa, eu cortei cortei aqui o assunto. Mas é só para nós encerrarmos e começarmos nossos estudos, então o ponto é assim. Primeiro, resolver essa questão interna, eu acho que é importante. Então, se você percebe que tem um trabalho a ser feito, então primeiro tem que ser com você, para ter essa certeza para você bancar. Concordo perfeitamente com o que Marisa falou. Então, isso é necessariamente. Se você tem esse amparo dentro da TENEPS, então, o ponto é, se existe um trabalho a ser feito, se existe uma confiança dentro do estabelecimento das relações entre o extrafísico e você. Agora, as questões pessoais e intraconscienciais, elas precisam estar muito certas, porque senão você vai ser um joguete na mão das energias, entendeu? Todas confusas. Uhum. Então, não pode. Então, é aquela coisa do posicionamento, não. Eu vou, e se eu vou lidar com as pessoas do jeito que tiver que ser, abrindo, sabe, todos os meus pensenes para o melhor. A ortopensenidade, ela tem que ser um exercício constante.
não é? Então, a gente tem esses conceitos para que a gente possa se aliar ao amparo e não ao assédio. Então, se o autoassédio existe, lógico que nós não somos perfeitos e temos, eu também tenho as minhas questões. Eu sei delas, mas também estou preparada para lidar com elas, né? Eu também vou para uma experiência diferente, eu não conheço nem a Silvia direito, eu vivi 4 dias lá em Estrasburgo, né? Eu vou aprender a conviver. Eu, num apartamento de 120 metros quadrados, eu vou me enquadrar dentro de um quarto que acho que é 3x2, sei lá, entendeu? Então, assim, eu estou preparada para isso. Eu já fui tirando as coisas daqui, porque justamente já é um preparo mental, né? Todo psicológico. Então, essas coisas é um preparo para mim. Então, a gente tem que ter esse abertismo, não é? Nós temos que ter essa flexibilidade interna e estar, ao mesmo tempo, confiante que existe uma direção que é a nossa ProEx mesmo, né? Então, se aliar à nossa ProEx. Eu acho que essa programação existencial é muito importante como guia, né? Como uma forma da gente ter um direcionamento para que as nossas energias sejam melhor canalizadas, para não dar passo para titubear, não é? Então, quando for, já sabe que a coisa vai. Eu tô indo porque eu sei, até uma operação eu era para fazer de um tumor que apareceu. Esse tumor foi removido, entendeu? Com uma colonoscopia. Eu fiz aqui todos, acho que eu tinha comentado com vocês, não sei. Entendeu? Eu tava para ser operada e não fui. No fim, os médicos acharam, não, vai fazer uma colonoscopia depois de 6 meses, porque eles tiraram no estágio inicial. Entendeu? Eu falei assim, bom, estava pronta para ficar no hospital, não é? Para ser operado, tirar, sei lá, uma parte do intestino aí, sei lá. Mas aí eu fui fazer para cirurgia, fui fazer uma série de coisas e aí deu que não, né? Não vai mais operar. Eu falei, então, sabe uma coisa? Eu vou. Se é 80% de chance que eu tenho de estar bem, eu vou me fiar nos 80%, não descuidando, lógico, dos exames, das coisas, mas eu tô indo positivo, entende? Então, assim... Obrigada, gente. É isso aí. Me ajudou muito. Flávia, tudo de bom. Torcendo por você, tá, querida? Obrigada. Nós também torcendo por ti. Oi. Só uma coisa antes de a gente continuar. Silvia, olha, você não me conhece bem, me desculpa aí a minha franqueza, mas é com uma ótima intenção, realmente. Yeah? Ok? Uhum. Ok, obrigada. É um grupo de ajuda, né? A gente sabe que é uma interassistência, né, Silvia? Então... Não, com certeza. Eu estava meio perdida. Vou, não vou, eu não quero ir. Por um lado eu quero ir, por outro lado eu não quero ir. Eu sei que eu tenho um trabalho a fazer que eles me falam. Mas eu só posso fazer se eu estiver bem realmente e com vontade de ir, porque senão... Tenha mais sinais, né? Tenha mais sinais aí, vai vendo. Só mais uma coisa, você conhece a técnica da madrugada? Não. Depois que terminar tudo isso, Flávia, explique para ela como funciona a técnica da madrugada. A gente faz ou em 3 dias, 5 ou 7. Eu aconselharia 7 dias, no mesmo horário, de manhã, bem cedo. Daí você explica para ela, ok? Seria uma ajuda. Obrigada. Não, gente, você mesma, Maria, depois pode... Não, explica para ela, porque daí a gente agora já são quase, passou quase meia hora para a gente terminar no momento certo, e daí você pode explicar para ele que você a conhece muito bem, para mim não ser demais de direta, sabe? Senão não é... Então, antes de nós começarmos o estudo da Pampédia mesmo, né? É bom que a Luciana está aqui, que são justamente na parte inicial, só para nós fazermos uma pequena recordação do Comênios como um todo, né? Só para lembrar de alguns princípios dele, eu vou passar aqui, eu vou compartilhar com vocês. É só um texto, né? Na verdade, é um texto assim, é só rapidamente alguns pontos dele, só para nós termos os insights e recordarmos, fazendo um rapport aí com o próprio Comênios, para entrar no livro da Pampédia que ele escreveu, né? Então, ele defendia o cultivo dos sentidos e da imaginação que precedia o desenvolvimento racional, então já nos estudos das crianças, né? Desculpa, a primeira educação, primeiramente, da criança era introduzida pelo colo da mãe, né, sendo desenvolvido dentro dos lares, defendendo então a importância da tarefa dos pais quanto à educação dos seus filhos. Ok. Para o desenvolvimento da criança eram necessários materiais diversos que seriam internalizados, tornando assim a experiência mais concreta, a possibilidade do brincar e do aprender pelos sentidos, né? Ele foi a primeira pessoa, antes do Froebel, de introduzir o conceito de jardim da infância, né? Então, não sei se isso a Luciana vai comentar alguma coisa.
E passando, então, depois que ele escreve a didática magna e tudo e tal dos princípios. Ele organizou a didática em 4 períodos, que é o que nós vamos ver, que é a infância, puerícia, que está na minha parte, adolescência e a juventude, que está com a Marisa, e depois no final, não sei, acho que a Nájila ficou acho que junto com a Silene na parte dos adultos, eu acho que a Nájila ia ficar na parte dos adultos, né? Ela não conseguiu estar conosco. Então, ele foi importante para introduzir esses questionamentos, né, acerca da educação das crianças menores de 6 anos. E deixa eu ver mais um pouquinho que é importante. O respeito do estágio do desenvolvimento da criança no processo de aprendizado, construção do conhecimento através da experiência, a observação e ação em uma educação sem punição, com diálogo, exemplo, etc. Né? Deixa eu ver. Ele defendia a interdisciplinaridade, a afetividade do educador, importante, do ambiente escolar arejado, bonito, espaço livre, ecológico. Né? Deixa eu ver. Eu só estou fazendo algumas coisas. Logicamente que o princípio da pansofia é ensinar tudo a todos, não é? Significava os fundamentos, os princípios que permitiriam ao homem se colocar no mundo não apenas como um espectador, mas acima de tudo como um ator. Isso é importante. Acho que assim, é só para dar um importante passo. Independente da parte religiosa, que a gente vê que todos os capítulos acontecem, né? Eu só queria dar esse preâmbulo só para nós nos sintonizarmos com o pensamento do Comênios, né? Então, algumas coisas eu acho que são bem bacanas, são bem importantes, e outras, logicamente, que a gente vai questionar pela Conscienciologia, lembrando dos nossos objetivos, que é sempre fazer uma correlação com os princípios conscienciológicos, né? E ver realmente, não, isso encaixa, isso não encaixa, né? O que Comênios pode, em termos de reurbanização, ser importante, né? Eu estava tentando justamente encontrar pontos que fizeram para o mundo. Ele foi realmente o início da didática, veio com ele. Então, ele foi o introdutor da didática, né? No século 1700, né? 1600, 1700, século 17, século 18. Então, assim, é bem importante o papel dele nesse fundamento da educação, né? Então, eu vou passar para a Luciana. Então, nós vamos fazer assim. Luciana, você tem os 2 capítulos, né? Eu não cheguei a ler todo o livro, eu confesso, mas eu li o início do pré-natal, né? Então aí você fica à vontade para você colocar. Se vocês quiserem, ou a Luciana pode compartilhar a tela, se você tiver alguma coisa, ou eu compartilho. Você prefere falar? Como é que você prefere? Eu vou falar. Eu coloquei tudo muito em tópicos, eu trabalho muito com isso, com tópicos, mas eu achei que ia ficar um pouco maçante. Então, eu estou trazendo os tópicos e vocês interrompam, fiquem super à vontade. Eu vou, na maior parte dos tópicos, eu vou dizer o que ele disse. E quando veio alguns insights, eu vou colocar os meus insights junto, né? Eu falo o que ele falou e o que me veio na cabeça na hora. Então, primeiro, é isso, o livro, a Flávia já falou, é o Panvidia. Eu fiquei com o capítulo 18 e 19, o capítulo 18 é a educação pré-natal e o capítulo 19 é a educação infantil. Começando, então, pela educação pré-natal, que é um capítulo relativamente curto, mas eu achei ele muito intenso para ser falado em pleno final da Idade Média. Assim, eu fiquei encantada, até porque, pelo que eu conheço, eu não sou super expert de educação infantil, mas pela minha formação como pediatra, eu só vim ouvir isso de novo agora no século XXI já, não é nem no XX, né? Então, ele primeiro começa, assim, ele fala, o texto dele é mais rebuscado, muito Deus, igreja, mas eu fui fazendo exégeses, assim, né, tirando coisas. Então, o primeiro é por que uma escola de educação pré-natal? Foi o primeiro tópico que eu coloquei. Ele descreve bastante, vários parágrafos, dizendo que somos obras divinas, e eu não trago por isso, eu trago porque ele diz muito claramente que nós somos únicos. Então, assim, uma noção já de que somos consciências únicas, né? Ele não usa esse termo, mas... E que por conta de sermos únicos, nós temos muita importância, que a gente não foi criado por acaso, a gente foi criado com um objetivo, todo indivíduo, toda consciência foi criado com algum propósito, ele coloca isso, e ele fala muito que a educação deve servir a Deus. Eu só trouxe isso, apesar, né, de super religioso,
porque daqui saem todas as premissas, os axiomas dele que eu vou falar. E assim, por mais que ele fale em servir a Deus, os axiomas são bastante interessantes, né? Eles trazem uma cosmoética e um universalismo bem interessante. Como ponto, então isso por quê? Por que fazer uma escola de educação pré-natal? O segundo como que tem que ser essa escola de educação pré-natal. Então, ele diz que existem 3 pontos principais para a felicidade humana. É nascer bem, viver bem e morrer bem. E aí ele descreve um pouquinho o que é nascer bem, o que é viver bem, o que é morrer bem. E ele diz que o primeiro, o nascer bem, é o motivo desse capítulo, é o que se refere a essa escola. E os outros 2, que é viver bem e morrer bem, é o restante do livro, que ele vai falar do restante dos tipos de educação, né? Da infância, da adultice e da velhice. A escola pré-natal, a escola do nascer bem, ela ainda é dividida em 3 classes. O primeiro fiquei impressionada com isso, o cuidado com a futura prole à distância. Então, antes do matrimônio, você para pensar com quem que você quer se unir, se aquela pessoa tem valores que são condizentes com seus valores, né? Porque dali vai vir a sua prole. Então, ele vai, assim, muito antes, né? E, de novo, eu só vi isso sendo resgatado num grupo que eu sigo de educação pré-natal, que agora se formou em 1999, assim, né? Na beira dos anos 2000. A segunda classe dessa escola de educação pré-natal é do matrimônio até o mais próximo da prole. E o terceiro é da prole, ou seja, quando a mulher já está grávida, da prole já concebida ao nascimento da criança, né? E no primeiro, nesse cuidado com a futura prole à distância, ele descreve que você precisa escolher pessoas com retidão de caráter, pessoas honestas, trabalhadoras, tementes a Deus e que fazem as suas obrigações. Né, zeitgeist da época, né? A gente leva em consideração isso. O no 2, que é do matrimônio, a prole próxima, ele mantém a veneração a Deus, o cumprimento das suas obrigações. Ele fala muito de honestidade, várias vezes ele usa a palavra honestidade e o sexo moderado com fins à procriação. E no terceiro, que é a prole já concebida ao nascimento, ou seja, no momento em que a mulher está gestante, ele descreve todo um código sanitário para a gestante muito interessante. Ele tirou muita coisa da Bíblia, mas ele vai um pouco além. E ele usa uma imagem que eu fiquei bem impressionada, assim, eu achei bem interessante. Ele diz que quando você tem 2 círculos concêntricos, para você chegar no círculo menor, necessariamente você tem que passar pelo círculo maior. Então, ele faz uma analogia aí com a mãe e o feto, que tudo que vai chegar no feto vai chegar via impressão materna, né? E eu faço esse contraponto, isso que me veio foi com medicina chinesa, que os chineses já falam isso também há muito tempo, né? Que tudo que a mãe faz ou sofre, imprime-se no feto. Então, é para evitar sustos inesperados, abstinência de vinhos e bebidas inebriantes. A mãe deve comportar-se santamente, ele fala. Eu achei interessante também isso, assim, só curiosidade mesmo. Deve habituar-se às coisas contrárias. Então, por exemplo, suportar frio e calor excessivo, afastar-se da moleza e do excesso. Ele trabalha muito com essa coisa dual, né? De maniqueísta, bem, o mal, o excesso e a falta. Luciana, não entendi muito bem essa última parte. Como que foi? Eu só pensei uma frase que ele fala, que é afastar-se da moleza e do excesso. É um parágrafo inteiro. Ok. Fala, a mulher deve acostumar-se, ora a comer muito, ora a jejuar. Suportar o frio extremo e o calor extremo. Ele vai trabalhando muito com opostos. Ele acha que a mulher deve fazer isto. Isso, mas por outro lado, de uma maneira interna, isso para o externo. Mas para o interno, né, para a intraconsciencialidade, agora é uma abstração minha, que ela tem que se afastar dos extremos. Então, ela tem que se afastar da moleza e do excesso. Entendeu? Essa é a frase dele, tá? Orar frequentemente. Aí vai de encontro a Buda, né? O caminho do meio, né? Então, você tem... Isso, Você acha uma forma equilibrada, né?
Agora, eu, como pediatra, confesso que chorei de alegria quando eu li que a mãe deve amamentar o seu filho e a ama de leite só deve ser presa, usada, em caso de morte ou doença materna. Ele fala, em bons trechos, ele fala da importância da amamentação. Ele usa um palavreado muito, uma retórica muito, né, religiosa, que aquilo é o sangue humano, é a semente de Deus, o que corre na veia. Ele fala muitas vezes mesmo assim. Ele é claríssimo quanto à importância da amamentação pela mãe, não aquela ama de leite que era a prática da época, né? Então, assim, o que me chamou muito a atenção, aí eu não faço nem tanto, quer dizer, faço com a Conscienciologia também, mas e foi isso, o capítulo é basicamente isso. Mas o que me chamou muito a atenção foi um conhecimento desses, ele escrever isso lá para o século XVI, quando isso só foi retomado agora em quase século XXI, né? E a gente ainda não coloca isso em prática, né? A gente, no dia a dia, você não vê as pessoas se preocupando tanto com isso, né? Isso sendo uma conduta, uma preocupação, né? Eu acho que, agora, fazendo um paralelo com a Conscienciologia, eu senti que esse capítulo se aproxima um pouco do duplismo, né? Que, ok, o duplismo não necessariamente é para gerar crianças, receber com os réus, com os cis, com os cegos, mas que você tá do lado de uma pessoa, quando você vai, né, ter um relacionamento sexo-afetivo, que tenha valores próximos aos seus, né, que compactue das mesmas coisas, né. Eu imagino que isso, para fins de idade média, era de uma importância ímpar, né, em que você não escolhia o matrimônio, você não escolhia a pessoa, né, não era imposto de cima para baixo na maior parte das vezes, principalmente nos círculos mais abastados, né, socioculturalmente. Mas Luciana, posso interromper você e perguntar ou de preferência no final? Não, pode falar. Esse capítulo praticamente acabou, pode falar. Ok. Olha, é o seguinte, pensa bem. De um lado, ele fala que essa escolha antes. Mas isso exatamente era que as pessoas riquíssimas faziam. Elas procuravam um a um, quem tinha o dinheiro, quem era do mesmo tipo, quem era que funcionava igual. Mas não como caráter. Você não procurava na nobreza o caráter. Você procurava na nobreza... Não necessariamente o caráter. Você procurava a posição financeira, né, econômica, e você procurava muitas vezes arranjos para aumentar o seu poder, né? Certo. Então, a retidão de caráter, a honestidade, de ser trabalhador... Os objetivos, tá certo. Os adjetivos são bem diferentes que ele usa. Ele não fala tanto da nobreza, ele só traz a nobreza nesse próximo capítulo que eu vou falar, que eu achei bem interessante, mas ele aqui fala muito de você buscar que o seu companheiro, a sua companheira, eles tenham valores muito religiosos na época, né? Mas de caridade, trabalho, né? Honestidade, ele cita muito essas características. Ok, obrigada, clareou, viu? Clareou. Aí, o capítulo 19, que é um pouco mais comprido, né? Um pouco mais extenso, mas eu vou falar também rapidinho, assim, eu consegui, acho que, resumir ele bem. Aí ele fala da escola da infância, o título é A Escola da Infância, : o regaço materno. E eu achei interessantíssimo esse título, assim, já me chamou muito a atenção esse título. Que regaço! Eu fui procurar até no dicionário, não sabia o que era, é exatamente o que a Flávia falou, é no sentido de regar, que a mãe está regando um jardim onde o seu filho vai florescer, a semente é de Deus, aí ele faz todas aquelas abstrações, né? E aí o subtítulo desse capítulo é, ou seja, da vigilante educação da prole humana, desde o nascimento até os 6 anos de idade. Olhando o capítulo de educação pré-natal e com este título do capítulo de 19 da Escola da Infância, já na hora me veio uma hipótese, hoje o pessoal uma hipótese, se eventualmente o Steiner não pode ser o Comênios não pode ser uma retrovida do Steiner, porque o que eu li nessa Escola da Infância é o que você leu o Steiner falando, ou se não são a mesma
consciência, o Steiner bebeu bem na fonte, assim, foi a impressão que me deu. Quando a gente for trabalhar, eu já vou chamar os pontos do Steiner aqui, mas quando a gente for trabalhar o Steiner em mais profundidade, a gente vai ver, né? Tanto que o Comênios, que faz eco, isso que o Comênios fala. Então, ele diz, por quê? De novo, mesma coisa do capítulo anterior. Por que uma escola de educação pré-natal? Por que uma escola de infância? E aí, agora, nesse eu cito muito bem as frases dele, entre aspas, aqui, a corrupção do mundo começa nas raízes. Portanto, a reforma deve começar nas raízes. Eu achei essa frase, assim, bem de impacto, me impactou bastante, e pensei muito em com os réus, isso me veio bastante na hora. Que as com os réus, elas estão no nível evolutivo um pouco mais difícil, elas não têm o nível de cosmoeticidade muito importante, de universalismo. Então, que isso já traz. Agora, quando você faz um acolhimento dessa consciência de uma maneira amorosa, você está ensinando pelo exemplo, né, o quanto tudo pode ser melhor, né? Essa frase me trouxe um pouco isso. Então, o porquê da escola de infância, essa frase eu coloquei como um resumo, e na definição eu também achei espetacular a definição dele, de escola de infância, Então, de novo, palavras dele, a criancinha, infância, entre aspas, é um homem acabado de nascer. Eu vou só já fazer um parênteses aqui. Homem, isso também de pediatria eu trago, não é de agora, que até o século XIX a criança era tratada como um adulto em miniatura, né? Apesar dele escrever aqui homem, o que eu vou falar seguinte, que são palavras dele, ele já diz um pouco que ele não concorda, ele já se contradiz um pouco no uso dessa palavra homem. Ele diz que a criança ela não é um adulto em miniatura. Então, de novo, a criança, infância, é um homem acabado de nascer, que entrou no mundo há pouco, inculto, entre parentes rudes, em latim, em todas as coisas, e que deve, por isso, ser educado, erudiendos, em todas as coisas. Portanto, tudo que deve fazer-se para a sua educação consiste em ministrar os primeiros rudimentos, Todavia, devem ser ministrados com circunspecção e prudência. Então, ele fala bem isso. É um homem. A criança é um homem pequeno, mas é com características particulares. Ele não é um homem como um adulto. Ele não vai... E daí parte todo o paradigma dele. Não adianta você falar palavras sábias para essa criança. A criança não vai aprender sabendo, você fazendo muita abstração, porque ela não alcança. Então, eu achei bem interessante isso. E ele diz que bruto, rude, é definido como, os artífices denominam como o não trabalhado. E que o culto, eruditos, isso eu achei, aqui veio, nossa, esse parágrafo veio muita insight. Então, o culto eruditos é aquele cuja mente brilha como um espelho claríssimo e revela o universo inteiro através das trevas. Na hora que eu li isso, me veio a palavra epicentro consciencial, as duas palavras, né? Epicentro consciencial. E aí ele coloca 3 pontos que essa pessoa culta deve fazer. Cuja língua faz, às vezes, de veículo rapidíssimo, sempre que a mente deseja transmitir ao outro a sua luz. Me veio Tales nessa hora. Cujas mãos estão sempre prontas para fazer, teática. E cujos costumes estão sempre prontos a não prejudicar ninguém, cosmoética. Então, nossa, esse parágrafo foi o que eu tive mais insight, assim, na minha opinião, nas palavras dele, ele descreve um epicentro consciencial e com 3 características, ações muito importantes. Ele está sempre pronto a fazer atalhos, ele é teático e ele é cosmoético. E essa cultura, transformar o indivíduo neste epicentro consciencial, e deve ser o fim e o objetivo de todas as escolas. Isso eu achei também uma frase de efeito assim, bem impressionante. E é especialmente aqui na infância que devem ser semeadas as suas sementes e lançados os seus fundamentos. Eu acho que você vê que quando existe uma verpom, né, essa verdade relativa de ponto em vários séculos, né, é muito interessante porque a gente começa realmente a ver a essência dos princípios realmente que importam para a educação humana, né, ou para a educação, seja lá
se seja universal ou mesmo no sentido universal mesmo, né? Esse ser, né, Comênios, ou seja, sei lá, o Steiner, etc., todos esses educadores que a gente vai estudar, você vai ver que realmente tem um princípio, um eixo, que um alimenta o outro, porque isso vem desde os princípios socráticos, isso na nossa educação ocidental, sem pensar na China milenar mais ainda, mais atrás, né? Então, podemos dizer, não, na Ásia é completamente diferente, não, mas eu acho que a gente vai encontrar princípios, tanto na educação ocidental como na oriental, esses eixos, né? A gente não está vendo os educadores, vamos dizer assim, asiáticos, né, ou orientais, mas eu acho que seria bem interessante também um estudo, né, ver agora, alguma coisa que a gente pudesse realmente entrar dentro desse universo educacional parapedagógico, né, planetário mesmo, né? De saber essa essência, né? Então, essa essência educacional, com esses princípios, realmente, eles perpassam, porque realmente é o que faz, porque nada sai dessa semente, né? Nada sai desse princípio de desenvolvimento, né? Da consciência. Não dá para sair. Você pode estar envolto da mesologia, estar envolto na família, mas consciencialmente, os princípios educacionais desses educadores sendo trazidos, né, vão realmente dizer o norte, né, a orientação para que a gente possa realmente. Então, eu imagino que esse grupo, esse Equipex que existe dentro desses educadores urbanológicos, que nós fazemos parte, porque estamos agora como mini peças dentro desse maxi-mecanismo. Então, assim, a nossa responsabilidade, não é, de não perdermos essa oportunidade dentro das nossas atuações como professor universitário, no caso da Silene, como professor de matemática, como no caso da Marisa, eu mesmo com inglês, você mesmo no seu trabalho pediátrico, né, e todos os seus estudos, né, de fazermos parte, né, da Silvia também no caso da psicanálise, enfim, que cada um de nós tem em termos de programação existencial, de estarmos envolvidos e cada vez mais conscientes do nosso papel, não é? Então, assim, independente de onde estivermos, se é Brasil, se é Europa, enfim, né? Mas a gente é responsável, sim, por a gente estar levando esses princípios, né? Então, assim, o que capta, né? O que a gente capta de Comênios para desenvolvermos na nossa prática pedagógica ou parapedagógica? O que nos vai aumentar em termos desse conhecimento que a gente está estudando, compartilhando, para a gente se tornar melhor dentro dessa nossa prática, seja com aulas particulares, no caso da Marisa, eu também, né? Eu não tenho um universo ainda da escola, né? Mas eu acho importante a gente pensar muito seriamente nisso, né? Eu penso pelo menos isso, né? Esse é o nosso objetivo do nosso grupo, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? De passar aí depois para... Luciana, você me dá licença de fazer uma pergunta em geral? Porque ela deu uma explicação agora de algumas coisas e me veio um pensamento que eu acho até que você já falou, Flávia, mas para mim ainda está pegando. É a parapedagogia. E você falou agora como que você disse, no objetivo da gente desse trabalho que nós estamos fazendo, para que nós possamos colocar no dia a dia da gente, né? Nós temos a multidimensão. Então, quando eu falo parapedagógico, é a pedagogia, porque eu falo também como voluntária da reaprendência, entende? Então, assim, o para é tudo que é no sentido extrafísico, é o parapedagógico. Então, quando eu faço a minha pedagogia aqui, enquanto nós, enquanto ressomados, a gente tem que ampliar a visão. Assim como o Comênios, naquela época, ele ampliou a dele, e a Luciana também recebeu um banho de energia quando ela fez a correlação, foi muito bem pontual, sabe, o que ela falou. No sentido dos pontos de Comênios... No que exatamente a gente poderia estar ajudando a multidimensionalidade, estando fazendo esse trabalho? Eu estou fazendo uma pergunta bem assim, né? Mas é que eu acho assim que é uma oportunidade única de um grupinho assim tão pequeno, com essas ideias tão elevadas, né? E eu conheço a Luciana, eu sei a qualidade do trabalho que ela faz, então eu acho assim, você tem uma ideia, ou vocês têm uma ideia, a Silene, a Silvia, assim, o que a gente fazendo esse trabalho nesse domingo, sendo misturado... Marisa,
Eu também me perguntei isso uma vez nos meus papos comparador, na internet, o que eu poderia fazer? E me veio a seguinte resposta: marca um horário, estude em voz alta. Estaremos lá com você. Aí eles trazem aqueles que precisam, as consciências, e é um trabalho feito em conjunto, porque, na verdade, não existe dois lugares, assim, o físico, o extrafísico, é tudo junto, um está dentro do outro. E tudo que você fala e faz, você pode agregar para as consciências, mas você tem que ter uma disciplina, fazer aqui um determinado horário, se comprometer com eles, entendeu? Sim, isso eu já faço a TENEPS, Silvia. A minha pergunta foi um pouquinho diferente. Tem esse contexto que você também falou, mas eu estou falando mais agora nesse trabalho que a gente está fazendo. Por exemplo, a Luciana é pediatra, né, Luciana? Você é pediatra, né? E tive as repercussões dela quando ela fez tudo isto e agora está apresentando para a gente. Ok, isto tem uma validade, uma importância muito grande nesse pequeno grupo nosso, ok? Agora, a minha pergunta é, o que isto faz? Olha, eu vou dizer que enquanto eu estava estudando, isso também falando de proexis, assim, eu cada vez mais estou chegando que a minha proexis é ensinar os educadores, em especial pai e mãe, a receberem essas consciências, independente do estágio em que elas estejam. Quer seja uma consréu, quer seja um serenão, como eu recebo essa consciência, e é o que o Steiner falou, e eu torno ela o mais livre possível para que ela siga os valores dela. Cada vez mais eu chego que a minha proexis é isso. Então, eu tenho, era o que eu gostava de fazer no consultório, é o que eu gosto de estudar, e eu sei que eu tenho que escrever um livro para sozinho. Agora, quando vocês estavam aqui falando, me veio fortemente que daqui pode sair um livro para a comunidade conscienciológica, né? De parapedagogia, como a gente ensina. A Silene vai falar, nós temos um plano aí, né? Então, desculpa, eu pesquei ele, foi isso. Desculpa. Marisa, desculpe se eu não soube me expressar. Espera só um pouquinho, a Silene, espera só um pouquinho, não dá uma palavrinha para a Silene. Desculpa, Silvia. Fala aí, Silene. Eu não vou falar do livro, embora seria bem bacana a gente, né, fazer conjuntamente, ampliar, né, o grupo para chegar a realizar esse projeto, né? Mas o que eu só queria falar para a Marisa, né, que ela meio que fez a pergunta para nós, né? Então, como eu vejo isso, eu não tenho tido assim tanto tempo de estudar com mais disciplina, ler os livros, tal, mas o pouco que eu estou lendo, eu vejo a importância de uma acepção que ele traz da educação, que é a da vigilância permanente diante de todas as fases da vida, né? Porque ela falou de coisas que ele também vai falar na escola da velhice e da morte, né? E então, assim, o pouco que eu tenho lido, eu estou pensando de um lado na minha mãe, de um lado nos meus alunos, de um lado do meu sobrinho neto, que tem 2 anos, né? Estou pensando em sonhos recorrentes que eu tenho com recém-nascidos, né? Isso é um parênteses, né? Mas então eu acho que assim a gente está ajudando, né? Como uma pecinha, né? Se esse estudo melhora a minha leitura e compreensão das consciências nos seus momentos, né? Porque esses educadores dão uma estrutura assim de para você fazer essa leitura dessas situações que a gente se envolve, né? E tem que ser por aí, só pode ser pelo cotidiano, com meus alunos, com a minha mãe, né? Então, eu acho que é isso só, não é um... Agora, claro, um livro seria um projeto comum
que abarcaria não apenas, né, os grupos com quem a gente convive e que você estaria exercitando isso para se posicionar melhor, não é nem com o propósito de falar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas conforme você se posiciona, né, você vai dando os seus recados. Você tem um grau de convivência com as pessoas mais permanente, mais prolongada, aos poucos vai ficando, né? Se você é uma referência para a pessoa, em alguma medida, vai ficando uma mensagem, né? A gente vê que as pessoas vão respondendo, né? Principalmente estou falando, pensando nos grupos mais próximos, né? Que a gente convive, ou de família, ou de alunos, né? Então, eu acho que assim, o livro é um outro grau de ação que deliberadamente a gente pode optar, né? E uma coisa legal dessa ideia da parapedagogia, que veio, acho que com Comênios, para mim, quando ele fala da velhice, né? Que é a ideia de que, diante de toda a consciência, para usar a nossa expressão, a educação é como a gente agir para, digamos, levar a pessoa ao além, ao mais além, digamos assim, né? E que para nós a reurbanização, para mim, é a acepção de elevação da consciencialidade, né? Então, assim, acho que essa é a grande meta, digamos, né? Os outros princípios, acho que eles estão nessa direção, né? Era isso, mas eu gostei da ideia do livro. Podemos recomeçar o projeto. Né? Tem as coisas aí que a gente... Acho que eu aproveito essa fala da Silene, se ninguém quiser falar nada, porque o que a Silene falou é exatamente o próximo passo que eu ia falar, o como fazer. Né? Se tudo bem, aí eu já pego esse gancho. Então, assim, ele falou por que fazer uma escola de infância, quais são as definições, né, do homem culto, que veio muito, epicentro consciencial, e agora como fazer. Então, primeiro, quem tem tempo disponível faz ele próprio, educa os seus filhos. Quem não tem, contrata outros, piedosos, sérios e diligentes, mas exerça ele próprio a vigilância sobre estes preceptores. E encomende os seus a Deus todos os dias, é o Zeitgeist. Como fazer? Com seriedade, com doçura e continuamente. Isso eu achei encantador. Ler isso num livro de fim de Idade Média, né? Com doçura, né? Ele usa essa palavra doçura. E aí ele dá 7 pontos. Primeiro, exercitar a criança nos rudimentos das coisas, avançando gradualmente. É exatamente o que a Silene falou, um dos pontos que a Silene falou. É você levar para outro patamar, né? Você não consegue sair da pedra e virar, sei lá, uma árvore da noite para o dia. Então, são passos, é um processo. Isso é muito Steiner. Não falar abstratamente. A criança não consegue alcançar a abstração. Isso é muito Steiner também. E o terceiro ponto, que assim, é única e exclusivamente Steiner, é aprender pelos sentidos. E o Steiner disse que nos 7 primeiros anos de vida, a criança não contém nenhuma capacidade de abstração. Ela tem que entrar no corpo físico dela, palavras do Steiner, né, no soma, e depois dos 7 ao 14, entrar no corpo anímico, que para a gente seria o psicossoma, por meio dos sentidos. É sentindo que ela aprende. É pelo tato, é pela audição. Ele descreve muito mais sentidos do que os 5 básicos que a gente... Mas o Comênios disso e isso em 1600 e tralalá. 1700 e tralalá. Estimular o aprendizado dos bons costumes, uma instrução aberta, clara, feita com palavras conhecidas, disciplina sem açoites, ele é claro, ele escreve isso no texto, isso me arrepiou quando eu li, mas ele pelo menos escreveu que não é para usar açoites, e os 3 modos são pelo exemplo, que é o que a Silene falou, pela instrução e pela disciplina. Então, aqui, nesse ponto que me veio muito, foi o limite do assistido.
né? Não adianta você querer ensinar física quântica para uma criança de 3 anos de idade. É passo a passo, é um longo processo em que você consegue levar a consciência de um patamar para um patamar muito além do que ela estava inicialmente. E agora, 2 pontos muito rapidinhos, assim, e aí eu fecho com os axiomas, mas 5 minutos eu encerro. Então, o primeiro, ele fala da classe coletiva, que é esse regaço materno, que ele dá o sinônimo do jardim de infância, para aquilo que a Flávia falou, regar as almas, porque Deus rega, essas coisas todas. A importância do brincar e a erudição permeando brincar, né? E também, de novo, fim de Idade Média, quem falava que criança brincava? E ele dá vários modos, ele ensina no finalzinho do capítulo como você ensina o alfabeto e tabuada. Então, você pega as letras, faz elas memorizarem, joga as letras, vários jogos. Um jogo é jogar as letras por alto e pegar as letrinhas e juntar uma palavra. Ele dá modos de você ensinar as crianças de uma maneira lúdica, né? E eu achei muito bonitinho no final de tudo, quando as crianças já fez vários jogos, as crianças já sabem o alfabeto, já sabem usar, juntar duas letras para formar uma sílaba, algumas sílabas para formar uma palavra. Aí você vai entregar 2 livros para ela, um de cada vez, para ela ir desenvolvendo o amor aos livros. Ah, isso achei lindo também. Ele separa as classes da educação infantil, então é puerperal até o 1º mês e meio de vida, do aleitamento, que é até o 1º ano e meio de vida, do balbuceio e dos primeiros passos. Aqui, nessas 3 primeiras classes, ele fala da importância da mãe e não das amas. É a mãe que tem que estar lá e não a ama de leite. As 3 seguintes é da linguagem da percepção sensível, dos bons costumes e da piedade, e a primeira escola coletiva ou das primeiras letras. E uma coisa que eu achei também interessantíssima, ele escreve que a escola ela deve ensinar a criança a fazer autopraxia, entre aspas, na autoatividade. Isso também é muito Steiner. É a criança ir assumindo as responsabilidades pelo seu próprio cuidado, que começa, eu vou pegar uma fruta para comer, eu sou capaz de ir lá na fruteira e pegar, até muito mais para frente eu sou capaz de me dar conta na minha intraconsciencialidade, né? E termino com os 4 axiomas dele, que eu achei também bem impressionantes, palavra a palavra. Então, o primeiro é: descurar a educação é a ruína dos homens, das famílias, dos estados e do mundo. O segundo axioma: a corrupção das famílias torna depois mais difícil o trabalho nas escolas, nas igrejas e nos estados. Tudo começa na família, né? O terceiro axioma é: aqueles em que está posta a esperança dos outros devem ser educados com muita prudência, filhos de nobres e reis. Num primeiro momento, eu olhei esse axioma e fiz assim, soou mal. No segundo momento, eu, além de ser médica, pediatra, eu trabalho com vigilância sanitária. E a gente aprende em vigilância sanitária que você precisa priorizar os riscos. Os riscos, eles sempre vão existir, cada risco em determinado momento. Os riscos, graças a Deus, a tendência secular deles é que eles vão ficando menos perigosos, mas você tem que focar no que é mais importante primeiro, e depois pensar no aquele. Então, o que me veio foi que no mundo em que ninguém era educado, talvez realmente fosse mais interessante você começar a educar aqueles que tinham muito poder sobre outras pessoas. E isso já não vale mais para hoje, ainda bem, né? E o 4º axioma é: o fundamento da boa educação consiste em aprender a entender em que é que o homem difere do animal, o homem bom do mal, o douto do inculto, o sábio do insensato, e, enfim, em que esta vida difere da futura, e o caminho que conduz à bem-aventurança feliz difere daquele que conduz à perdição. Então, assim, se eu puder resumir com algumas coisas, o seu objetivo maior da educação é fazer com que cada indivíduo seja um epicentro consciencial, falando agora nos termos da conscienciologia, o que eu depreendo disso tudo. E você só vai conseguir isso por meio da educação, e para a educação é fundamental o limite do assistido. Você não pode passar do ponto, porque você está jogando tudo abaixo.
né? É isso. Muito bom, Luciana. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço, adorei ler isso. E Silene, muito obrigada pela sua exposição, viu? Muito obrigada, né? Pelo seu esclarecimento, viu? Eu acho que a Silvia queria falar alguma coisa. Silvia, desculpa, a gente terminamos aí, né? Não sei se a Silvia queria falar alguma coisa. Silvia? Oi, oi. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, que durante muito tempo eu tinha um compromisso junto com os amparadores, com os consegues, que 15 minutos por dia eu lia um determinado livro em voz alta, fazia limpeza do local, ou estudava um determinado assunto, e eu percebia o quanto isso era importante para eles, o quanto vinham de consciência, o quanto isso ajudava eles assim, a crescer. Então, eu acho que cabe a cada um de nós, quem tiver essa disponibilidade e puder fazer, seja um assunto que for, mas seja uma coisa que agregue a eles, que isso é muito importante, que o nosso trabalho não é só aqui no físico, mas no extrafísico também. Era isso que eu queria colocar. Perfeito, é multidimensional, né? E também, Silvia, assim, você tem a sua percepção, né? Você tem, logicamente, um grupo também que está com você, que atua de uma determinada maneira. E nós também temos, né, assim, as nossas conexões e a forma como a gente se comporta, né? Então, tudo isso é importante para que a gente realmente... Não tem uma fórmula, né? O que tem são cada um de nós, né, dentro dos nossos TENEPs ou mesmo das nossas atuações, temos maneiras, né, de trabalhar diferentemente, né? Então, as nossas conexões com o extrafísico vão depender muito da nossa forma de ser, das nossas vivências pregressas, né, das nossas questões íntimas, né? Agora, o que nos une, eu acho que assim, respondendo a Marisa também, né, o que nos une dentro desse princípio, pelo menos para mim, dentro da minha visão da parapedagogia, é justamente a gente ampliar a nossa visão diante do processo de reeducação nosso próprio e em relação àqueles que a gente tem responsabilidade, né, educacional, não é? Com certeza. Como mãe, não é? Como terapeuta, como pediatra, né, como professor universitário, no caso da Silene. Então, assim, nós temos que estar cada vez mais com uma visão mais ampla, né, dessa educação, entendeu? Obrigada. Legal, Silvia. Bom, eu acho que foi bem bacana isso, e dentro da Escola da Puerícia, eu tentei passar, foi o único capítulo que eu não consegui, porque como eu fiquei responsável, eu tentei agora passar esse capítulo aqui, eu não sei se chegou aqui no... Só para mostrar para vocês o início, né? Porque ele é um capítulo longo, que é o capítulo 10, não é? E a idade da puerícia é justamente dos 6 aos 12 anos, né? Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Eu queria abrir aqui, pelo menos para nós. Flávia, só para me organizar, a gente vai ficar... 10h30. Até 3h30, né? Ok? Ok, são 20 minutos. Então, provavelmente, a minha parte eu faço na próxima vez. Exato. Não tem problema nenhum. Nós vamos decidir agora como que nós vamos procurar nos arregimentar, né? É que não apareceu aqui, eu tentei fazer a coisa, mas tudo bem. Eu vou dentro do princípio aqui da... Eu queria ter feito melhor também, fazer um quadro, mas realmente, como eu estou agitada aqui para mudança, eu não consegui fazer, não é? Fique tranquila, Flávia. Mas assim, é a minha forma também didática, né? Que eu gostaria de fazer um quadro, né? Que é aquele quadro, porque ele traz as classes, entende? Como que é a mesma coisa da Luciana, como se desenvolve todo o princípio Eu vou extrair a parte religiosa, porque é muita coisa que ele fala de Deus, Jesus, entendeu? Para focar mais no aspecto da didática e da pedagogia dos princípios, porque esses princípios que vão se conectar com os nossos princípios conscienciológicos, eu acho, né? Fala, Marisa. Eu só queria lhe falar uma coisa. Veja só que trafor enorme que você tem, que poucos dias antes de você viajar, ainda você está na reunião, você escreveu para a gente, quer dizer, meus parabéns, fique tranquila, A gente não está aqui calma,
Né? Ok? E muito obrigada dessa sua persistência no grupo, que é valiosa mesmo, né? Mas fica É que nós somos todos instrumentos. Eu acho que tem um plano maior, assim como a Silvia também sente. sim, mas quando, sabe, mesmo na Alemanha, nós temos trens diferentes, né? Um que viaja muito rápido, um que é mais devagar, um que é bem mais devagar. E para os que viajam muito rápido, de vez em quando eu digo assim, olha, vai com calma, que agora você vai ter que parar um pouco numa estação, né? Fique tranquila, viu? E muito obrigada, apesar de você ter tanta coisa para fazer, organizar, que você está tomando esse tempo para a gente. Muito obrigada. A Eu Flávia é faço parte do super processo, né? organizada, né, Oi, Flávia? Silene. Oi? Não, a Flávia tem esse trafor da organização, É, então excelente. ela é tão organizada que ela consegue levar muitas coisas simultaneamente. É realmente impressionante. Tem um ditado que ajuda diz, muito. tem um ditado que diz assim, se você quer que alguém Dá, realmente faça, né? Vai pedir para aquele que tem um monte de coisa para fazer, que ele faz. Mas Exatamente. mesmo Eu assim, sou executiva, eu sei, e eu sei que trabalhando com essa Equipex, eles me mostraram em Estrasburgo, né, que o negócio é muito sério, entende? Então você tá ali sim, naquele universo que foi aquele encontro, para mim bateu muito forte. Falei, bom, se eu pego essas ideias e não faço nada, não tá certo. é verdade, Porque a é gente verdade. usou isso e tem um trabalho na Europa a ser feito, né? E Sim. aqui no Brasil também. Então, assim, eu pediria até para a Luciana entrar em contato depois com a Silene, por causa da Evolução de São Paulo, que está em transição, sabe, Luciana? E a sua contribuição seria muito importante, porque... Mas a Luciana está onde? Você está onde, Não, Luciana? eu não estou, Silene, eu estou até no ponto de estar. Eu Não, mas você estava está na Europa, né? Não, eu Não, estou tá em em São São Paulo. Paulo, mas eu Você não está em São Paulo. voluntario ainda. E a sim. minha programação era voluntária na Evolução, mas eu tinha duas teses, estava fazendo conjuntamente 2 doutorados. Terminei um em maio, cuidei da minha mãe e estou entregando agora esse último. E agora que eu já estou na programação eu entro na escola de personalidade consecutiva e eu começo a voluntariar. Então, eu estou bem no ponto agora. Ah, legal. A gente conversa depois. Ah, tudo bem, estamos não, pensa assim, é para pensar assim mais para frente, né? Porque é mais pro ano que vem, sabe, Luciana? Porque a gente está numa reestruturação da Evolução em São Paulo. Mas você é voluntária da Evolução. Então, ela está no processo de futuro, Está talvez. no processo. Ah, que bom. A gente já conversou com a Cecília, algumas coisas por e-mail, né? Sim, então, deixa assentar em tudo, né? Porque realmente é bem bacana aí o processo pro ano que vem. E Luciana, não se esqueça que você tem um projeto comigo, hein? Eu não sei para quando, mas... Nós vamos botar em prática. Ok. Vamos lá? Então é o seguinte, o que é o ponto da puerícia, não é? Ele fala muito sério aqui, as criancinhas são os infantes e as crianças é o pueri, né? Que começa a agitar, a ver, a ouvir, a fazer e a tratar, né? Então isso é importante. Ele fala, essas crianças, os pueri, né? São homens de tenra idade, não é? Destinadas a suceder àqueles de que agora é constituído o mundo. Então ele já coloca a criança como uma responsabilidade do amanhã, não é? Então, quer dizer, ele vê a criança como consciência, né? Isso, mas ele fala que ele é constituído o mundo, para ele o mundo é o Estado, a igreja e a escola. Quer dizer, ele, lógico, ainda tem uma visão reduzida, não é? Por causa do aspecto religioso, mas ele traz essa coisa. Então ele fala, quem são os homens, né? Desculpa, as crianças são homens, logo devem ser educadas para a plenitude humana. Aí me veio Edgar Morin, né, os 7 saberes tal, essenciais para amanhã. Você tem que ensinar a criança com a condição humana que ela é, mas também no sentido mais amplo, né? As crianças são crianças, logo devem ser tratadas como crianças, isto é, segundo a capacidade de compreensão da própria sua idade, né? Própria da sua idade. As crianças são homens do amanhã, logo, para que realmente venham a ser, sejam instruídas naquelas coisas que poderão vir a ser úteis aos homens. Então, ele também se fia muito do que for ensinado, a qualidade desse ensino deve estar realmente baseada nessa perspectiva do homem do amanhã, dessa coisa de ser um homem de bem, não é? Então, tudo que você vai construir vai ser construído de uma maneira realmente a produzir uma pessoa do bem.
né? Aí vem também o que o próximo estudo é o do Rousseau, né? Eu sei que provavelmente ainda no nosso próximo encontro nós vamos ainda estar em Comênios, fundamentar Comênios, mas já pensando também no princípio de Rousseau, todo homem nasce bom, tananá, o mundo é o que o corrompe, aquela coisa, né? De Rousseau, tem as suas coisas também para serem analisadas, mas aqui ele trata sobre isso. Então, ele fala da importância, ele tem todos os princípios dele, mas assim, a morte realmente é importante você ensinar a tanatologia, tem que preparar realmente a criança a viver, a nascer, a viver e a morrer, né? Então, isso é muito importante. O tempo da puerícia deve ser empregado em trabalhos mais leves, né? Mas que sejam um prelúdio dos trabalhos sérios. Então, sempre essa visão, trabalhar a criança para o amanhã, para esse ser que vai ser amanhã. Ela deve aprender a ler, a escrever, as línguas e as artes mais leves, né? Então, são alguns pontos que eu acho interessante. Só que para adquirir a cultura, vale mais um só ano da tenridade do que 10, quando o espírito ocupado, já com outras preocupações, está demasiado endurecido para aprender. Então, ele fala que a cultura, ela tem que ser realmente já implementada nos primeiros anos, não é? Para que possa realmente a fluir, assim como a Luciana falou dos livros, desde pequeno, o amor pela leitura. Então, ele se preocupava com essa coisa de adquirir a cultura desde tenridade, porque ele não tinha aquela visão, né, Marisa, de que na maturidade a pessoa está enrijecida pelas coisas e tem mais dificuldade para aprender. Sabe que me veio um pensamento assim, agora interessante, no seguinte, dentro da conscienciologia, a gente tem aquele conceito de infiltrado e infiltrada, né? E que essas crianças, mesmo entrando em uma família onde elas não têm esse carinho, não têm essa dedicação, não têm essa estrutura ou cultura, que elas conseguem virar o disco e conseguem praticamente, como se diz assim, readquirir depois, né? Onde eu estava no nosso encontro, por exemplo, eu estava com a minha prima Andréia, e ela é de professora de uma escola que está interessada só, tem uns princípios bonitos e tal, mas é muito voltada ao financeiro, entende? É uma escola, não sei, no Morumbi, alguma coisa assim. Eu falei, André, o que você está fazendo nessa escola? Por exemplo, muitos anos eu falei, Flávia, eu estou tão desgastada, eu vou lá, não quero ir. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Você já não deu? Você está sendo uma heroína? Você quer ser uma heroína? Você quer virar ali, mas você não está conseguindo modificar, porque a mentalidade, tanto dos pais como da estrutura da escola, ela está voltada completamente. Ela falou, essas crianças, Flávia, os meus alunos, às vezes, é tão difícil que eles chegam assim e falam, eu quero que você morra, sabe? Não para ela, para outros coleguinhas. Então, essa coisa dos jogos da internet, a tecnologia está destruindo a forma do convívio humano. Eu falei, não é bem a tecnologia, eu falei, é o uso dela, né, Andréia? Agora, se você veja só, a estrutura da escola nesse sentido, né? Assim, você está perdendo seu tempo ali, porque os seus ideais e as suas formas de pensamento, você não vai conseguir modificar uma estrutura que ela está totalmente viciada. Como é que você vai fazer isso? Agora, os princípios... Mas, Flávia, e se ela for uma infiltrada lá? Mas ela não, ela tá desgastada, ela não consegue, ela já tentou falar com a diretoria. Ok. Já fez, assim, ela faz a parte dela, mas o ponto é aquela estrutura administrativa que não permeia, não dá vazão. É muito maior, ela vai ser engolida. Percebe? Okay. Então, assim, aí você tem que chegar a um ponto e parar. Eu falei, tá valendo a pena, André? Falei pra ela ontem. Ela falou, pois é, né, Flávia, eu tenho que ter coragem e tudo. Eu falei assim, é porque ela tem também as finanças e tudo. Eu falei, não, você não vai dar um chute na escola, mas se prepara. Vai buscar um outro lugar que você sinta. Porque ela é muito dedicada, ela é amorosa com as crianças e tudo. Há muitos anos, ela está mais de 30 anos dentro do processo da escola, né, de ensino. Eu falei, poxa, chega um determinado momento, tem que parar um pouco e analisar se aquilo está fazendo o bem, porque aqui ele fala, o professor da escola primária deve ser mais sabedor do que os outros e ser remunerado, olha isso, com um salário maior em relação aos outros. Olha o pensamento de Comênios. Eu sempre falo isso aqui na Alemanha, para com quem eu converso, eu falo assim, os professores dos menores deveriam ser professores, porque na Alemanha tem uma divisão, né, doutor, você faz o doutorado,
Depois do doutorado, você faz uma professura, se chama isso, é um trabalho muito mais assim elaborado, e eu sempre falo, eles é que devem dar aula, os doutores e os professores, né? O termo professor é usado na Alemanha somente para uma classe de pessoas, né, que fazem esse estudo acadêmico. E porque não é um lugar para depositar as crianças, né? Não, não é. Ok. Ele fala dessa coisa do cuidado desse professor, ele dá uma importância muito grande. Ele fala, olha, essa primeira idade necessita de um modo muito especial de professores dedicados e engenhosos, secomênios. Né? Então, essa valorização do professor é muito importante. Aí ele fala dos princípios, o objetivo da escola da puerícia é adquirir agilidade ao corpo, aos sentidos e ao espírito. Então, a tríade. Né? De novo, então é corpo, sentidos, espírito. Então vamos pensar no pensene, não é? No pensamento, no sentimento, né? Na parte consciencial aí do da energia, né? Então essas coisas do holossoma também como um todo, não é? Então ele pensava, é aquela coisa que a gente fala lá no nosso verbete, lá o educador consciencial do infante, que é o educador consciente, né? É a integralidade do ser e tudo. Então essa coisa desse pensamento integrado, né? Então ele fala que os sentidos, para você trabalhar os sentidos, é os sentidos externos e o interno, ou seja, a imaginação e a memória. Então ele tem esse trabalho dentro desse universo, fazer adquirir o conhecimento da existência das coisas no universo inteiro. O iniciar o uso do raciocínio através dos primeiros elementos das artes, a aritmética e a música. Aí reporta-se aos gregos. Porque, né, dentro do ensino grego é aquela coisa da música, disciplina, não é? Através da música, e era usado naquela época, né? Muito isso, a música nesse sentido. Mas aqui ele está pensando no refinamento, mas a matemática, Marisa, assim, para ele é essencial. Aí ele fala que nas classes, mesmo que não dê para nós estudarmos tudo hoje, mas eu vou tentar colocar lá no Drive a cópia, se vocês quiserem dar uma lida também na puerícia, porque é muito importante, né, que ele fala. Então, ele fala que além da matemática e da música, né, os rudimentos da prudência, que aí é a parte moral, que são os costumes honestos, de novo, o trabalho da honestidade, e os fundamentos da piedade. E aí ele vai dando, né, a preocupação com os sentidos, né, as artes e as ciências. Então, por exemplo, no caso da matemática, ele fala a importância de tratar as diferenças dos números, das medidas, dos pesos, não é? E aí ele fala, não, aí ele vai dando a parte prática, os gráficos para ajudar nessa visualização. E ele fala, ensinamos que as matemáticas, ele fala como matemáticas. Aí ele dá um exemplo aqui, como ele escreveu, aí tem um trecho aqui sobre matemáticas, né? Mas é extraído do latim, eu não sei aqui. Aí é um texto de roda de de rodapé, que eu não consigo entender o latim, né? Mas então, esse princípio da matemática eu acho bacana, porque ele fala, todas as crianças, desde o início, elas têm que ser habilmente apresentadas, né, aos números. Então, por isso que diante dos olhos, a parte gráfica é importante, porque ele fala, não superam a capacidade da compreensão das crianças, mas pelo contrário, estimulam e aguçam o espírito para todas as outras coisas. Então, o princípio da matemática é muito importante para direcionar o raciocínio da criança, para pensar bem. Achei bacana isso, sabe? Aí a Marisa pode também dar a opinião do que você acha, Marisa. Então, assim, primeiro, para isso, nesta altura, as matemáticas serão apresentadas, número 1, como fórmula conclusiva das coisas sensíveis, na medida em que operam ainda sobre os objetos palpáveis, com aquela certeza e evidência da demonstração que deriva dos princípios inatos. O segundo ponto das matemáticas, ela é uma chave e porta para o uso da mente, na medida em que implicam a intervenção do raciocínio e encadeiam a imaginação da sua natureza vaga, olha só, concentrando-a sobre os objetos, ou seja, você sair da divagação e através da matemática você concentrar, você levar a concentração. Não é? E o terceiro princípio, como fundamento de toda a ciência, de que todos os segredos consistem em relações de números, de medidas e de pesos. Bem bacana.
Então, ele fala que, de fato, desde os antigos filósofos, né, eles começaram com esses estudos e tudo. E que, de fato, estas artes das quantidades, né, terem sido dado o nome de matemática. Né? Bem bacana isso. O que você acha, Maria? Talvez, não sei se eu já comentei isso com vocês uma vez, mas eu já fiz a experiência que com um aluno que tinha uma dificuldade muito grande de concentração para trabalhar, e através da matemática ele começou a melhorar a concentração dele. Uma outra coisa que eu achei fascinante foi a experiência que eu fiz uma vez de perceber, tem um exercício que vocês conhecem quando vocês trabalham com a matemática bem no início, que tem os parênteses, os colchetes, você se lembra, né? Você fala 2, mais daí inclama 5 menos 1, essa história toda, né? Esse trabalho, Luciana, para você que gosta muito de trabalhar com criança, esse trabalho, e que tem 2 crianças em casa, é um ponto da matemática que eu considero importantíssimo, porque há um movimento tão lógico e não só isto, ele amplia. Quando a gente entende isso na matemática e que a gente consegue trabalhar bem com isso na matemática, o cérebro seria como se o cérebro pegasse essa ampliação de raciocínio e colocasse em outras matérias. É uma coisa assim, eu acho fascinante. Eu acho, quando isso ficou bem claro para mim, quando eu vi isso num dos meus alunos, né? Amplia. E a criança que não tem, Luciana, tome cuidado com seus meninos, quando começa a ter dificuldade de entender que se trabalha primeiro nos parênteses, e quando acha uma solução dos parênteses, daí perde os parênteses, né? A criança que não tem, não consegue entender, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, então tem uma dificuldade imensa para trabalhar com a multiplicação mais tarde nos outros pontos da matemática. É uma coisa tão simples no início, né? Mas que muita gente não sabe, não dá muita atenção, e às vezes as crianças não aprendem porque ficou doente, não foi para a escola, ou tem outras coisas, né? Assim, não muito importantes, mas que atrapalham esse desenvolvimento lógico e eu acho assim sensacional, mas claro, né? Eu dou aula de matemática. Vai ser bacana, então. Esses são os A Silene falou algo, mas estava o microfone fechado. Falei, você acha sensacional, mas você é suspeita. Porque você está tão dentro, né? Exatamente, Silene. Eu estou achando bem interessante essa parte da matemática, né? É muito bacana. Comênios é apaixonante, assim, sabe? Os princípios dele, ele tem uma visão, por exemplo, é uma cosmovisão para um século, né? Tão no início ainda das coisas. Eu sei que nós temos que terminar, mas eu vou terminar deixando, por exemplo, uma tarefa, se vocês quiserem, né? Continuar lendo, porque o material está todo lá no Drive. Eu vou acabar de tirar a cópia também aqui, de escanear aqui, o capítulo, que ele é meio longo, mas ele fala da importância, são 6 classes, e essas classes são muito interessantes. Então, são as classes que ele divide a puerícia, né? Então, olha como ele classifica, só para terminar, não é? São os princípios. Primeiro é a parte das letras, depois vem o mundo das imagens, a ética das crianças, inferida das coisas sensíveis da análise da natureza humana, um compêndio das histórias bíblicas, porque aí ele vai entrar na classe 4, as parte bíblica. A 5 entra também a parte bíblica, né, de maneira simples, que seja apresentada para as crianças. E a 6ª parte, que seriam os enigmas, ou seja, sempre fazer propostas de perguntas para as crianças. Isso eu achei fantástico, que aí nós temos muitos educadores que realmente você não vai dar respostas prontas, você vai instigar a criança a refletir através de perguntas. Então, eu achei bem bacana, que é a parte 6ª. Mas, assim, tem muita coisa do religiosismo. Então, ele divide essas 6 classes com nomes, não é? Esses nomes, os títulos das matérias contidas nos livros, são 6 livros que, logicamente, direcionam essas 6 classes, né? Então, é como que esses livros deveriam ser para ele, né? Então, ele fala, esses livros são tirados da jardinagem. O nome dos 6 é da jardinagem.
O primeiro é o plantário. Então, ele começa a classe 1, não vai dar tempo para a gente cobrir hoje, mas é o plantário, que é o canteiro. A classe 2 é o seminário, que é o viveiro. Olha só, o seminário vem de viveiro. O terceira classe é o violário, que é o campo das violetas. O quarto é o rosário, é o roseral. O quinto é o viridário, é o pomar. E o sexto é o parasidos, né? O paradisos, desculpa, paradisos, que é o jardim. Né? Paraíso, né? Paradisos. Então, o planetário, ele continha o alfabeto, o silabário, o vocabulário, os números e as pequenas orações. É assim que ele divide a princípio. O segundo, que é o seminário, ele contém um resumo de todas as coisas. Isso é a pansofia, que é o princípio dele, ensinar tudo a todos. Né? O terceiro, que é o violário, que é do campo das violetas, é um resumo mais amplo e mais rico. O rosário, que é a classe número 4, é a análise do mundo da natureza, juntamente com a prática, então a teática. O 5 é o viradário, que é a análise do espírito, isto é, das coisas artificiais e morais. É muito bacana quando a gente estuda essa parte do viridário, que é a parte da ética, da cosmoética, né? A ética, vamos dizer assim, maior. E o sexto, que é o paradisos, é a análise das sagradas escrituras e o resumo das suas doutrinas e práticas. É fé, esperança e caridade. Então, assim, é muito interessante assim, ver esses aspectos. Então, eu vou fazer agora, eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu vou fazer o escanear e vou passar para vocês. Quem tiver interesse, agora nós temos que mais ou menos marcar o nosso próximo encontro. Flávia, só uma coisa, por favor. Você, com esse assunto que é seu hoje, você ainda não terminou. Não. Eu entendi direito? Não terminei ainda. Então, aí você faz na próxima vez, né? Continua. Porque eu acho que é uma pena se pular assim, sabe? Você, por exemplo... Não, a gente teria... Eu só estou oferecendo a parte de eu colocar também esse capítulo que não está lá no nosso... ok. Para complementar todos os capítulos do livro. Certo. Tá bem, tá ótimo, entendi. Que tenham curiosidade e aí o nosso ponto Fica com o material. Quando que nós vamos nos encontrar? Como eu estou nessa fase de mudança, eu não sei se em outubro eu vou conseguir. Esse que é o ponto. Eu não vou novembro, Flávia. Marcar com vocês. Geralmente nós marcamos no último domingo do mês. Não é? Mas eu não sei como é que eu vou estar. Então, como é que a gente pode fazer? Eu acho uma sugestão minha seria no último domingo de novembro, porque eu também nós temos um curso muito importante na Suíça sobre 40 manobras 15, 16 e 17. Então, você teria tempo de fazer suas coisas e nós que temos o curso, a Nájila também está nesse curso, ela que vai organizar, ela com o Marcelo estão organizando, né? E nós teríamos tempo para o curso e também para aí, depois do curso, sempre há muita coisa para trabalhar, né? Em novembro, eu sei que vai ter durante o mês, vai ter comemorações, né? Aquela comemoração. Eu espero também fazer parte em algum momento, se eu estiver por aí. Peraí. Não, o último domingo de novembro, eu pensei no dia 30, isso é sábado. Seria sábado ruim para vocês? Porque no domingo... Eu não sei como é que vai ser, geralmente a gente faz... Flávia, que tal você fazer o seguinte? Você chega em Portugal, organiza a sua vida e daí dá um alô para a gente. E a gente se organiza através do WhatsApp. Tá e bom. sem pressão. E daí eu acho que, para mim, o melhor seria final de novembro. Sim. A Luciana, é o caso. Também falar alguma coisa? Pode falar, Luciana. Tirar o áudio. Não, por mim, assim, eu tô por vocês. Agora eu confesso que eu tirei bastante peso das costas e tô entregando a tese, eu tô bem mais disponível. Então, a agenda de vocês, tô tranquila. Vamos estudando, né? Então a gente não fica desligado, tá, gente? Porque é nesse sentido da gente ter um grupo pra gente ficar ligado nos processos. A Silvia? Eu queria agradecer a todas, foi muito importante para mim esse encontro, quero continuar participando. Marisa, eu vou pedir, por gentileza, se você pode colocar aqui, ou você me manda pelo WhatsApp, aonde vai ser o dia, o horário, o valor desse curso de 40 manobras na Suíça, porque tem pessoas que eu quero indicar lá esse curso.
E uma outra coisa também de todas as ICs da Conscienciologia, a que eu mais me identifico, onde eu realmente gostaria de ser voluntária, é a Consecutivos, né? Só que a Consecutivos, pelo que eu saiba, só está lá em Foz do Iguaçu, não tem aí em São Paulo. Então, Luciana, se você souber alguma coisa, como você falou que vai ser voluntária da personalidade consecutiva, eu gostaria de participar. Então, Não, se você puder me dar não, Silvia, na Consecutivos eu também tenho muita vontade de ser voluntária, mas eu vou começar pela Evoluir. Eu faço na Consecutivos a escola de personalidade consecutiva. Ah, você faz a escola. Ah, Isso, tá. que é um curso Não, porque vai ter um modular. curso agora, o Pedro Fernandes vem para São Paulo, eu não sei que dia, eles vão ter um curso de 2 dias, né, que vai ser muito importante. Então, quem já quiser participar, o Rogério aí que vai dar as dicas, né? Silvia? Oi. Desculpa. Olha, eu já passei para a Flávia Tá. as informações sobre o 40 Manobras. E, Flávia, você passa para ela, por gentileza. Ok. Daí lá tem o lugar, tem tudo, o preço e tudo, tá bem? Muito obrigada, agradeço a todos. Se Tá você certo. depois puder me ensinar esse negócio dos 7 dias, das 7 madrugadas, eu agradeço e agradeço. A técnica, né, da madrugada, depois eu falo com você. E agradeço por tudo. Tá bem. Tá? Tá, ok. Ok, então, um bom domingo para todos. Tudo bem, Silene? Sim. Tá joia? Então vamos continuar ligados, né, nas nossas PNEPs, né, sempre para o grupo e fazendo as conexões, escrevendo as impressões. Que dia que você viaja? Você disse no dia 1º? Sexta-feira, não, sexta-feira, dia 4. Dia 4. Saio de São Paulo às 10h30 da noite. Eu vou parar em Madrid, fazer uma conexão de 1h30 lá com a Ibéria, né? Eu viajo pela Latam, faço uma conexão com a Ibéria para chegar Coloco na minha lá para a parte de 3h30 da tarde no sábado. Tá bem. Tá. Excelente viagem, Flávia. É uma boa viagem. Flávia, Luciana, para você também, né? Para a Flávia. Eu vou um dia antes da Flávia. Que ótimo. Silene, também uma boa semana, né? Igualmente para você também. e para todas. Tchau, Ok. gente. Tchau, Obrigada. até a Muito obrigada. próxima. Beijão.